Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje os conduzirei em um diálogo com o delegado de Polícia Federal Valdeci Urquiza, o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de vice-presidente das Américas para o Comitê Executivo da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, no qual ele trará conhecimentos sobre a origem e objetivos da renomada instituição, bem como acerca da cooperação policial no âmbito mundial para o combate ao crime. Caro Urquiza, ao tempo em que eu saúdo com as nossas boas-vindas, agradecendo pela sua gentileza e interesse em enobrecer este espaço com a tua participação, digo do meu orgulho como policial federal ouvir de ti, o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de vice-presidente das Américas para o comitê executivo dessa tão respeitada instituição, a Interpol. Neste contexto, peço que te apresente, meu caro, e fale de tua jornada até ocupar este honroso cargo. Clark, antes de tudo, é uma grande alegria poder participar desse bate-papo com você. Quero agradecê-lo pelo convite, para que a gente fale um pouco sobre Interpol, um pouco sobre cooperação internacional. Assim como você, tenho a honra de integrar os quadros da Polícia Federal, sou delegado de Polícia Federal desde 2007 e passei a atuar na área de cooperação internacional em 2014. Já tinha tido contato com a Interpol em algumas situações pontuais, mas efetivamente em 2014 foi quando esse trabalho ficou mais próximo. Tive a grata satisfação de chefiar o escritório da Interpol aqui no Brasil, entre os anos de 2015 e 2018. E no ano de 2018 também tive a honra de ser convidado pela Interpol, indicado pela Polícia Federal para atuar à frente da diretoria de crime organizado da Interpol na sua sede em Lyon. Então fiquei lá até o ano passado. E no ano passado, durante a Assembleia Geral da Interpol, que ocorreu em novembro na cidade de Istambul, o Brasil apresentou a candidatura da Polícia Federal, a minha candidatura para o cargo de vice-presidente da organização junto ao Comitê Executivo, e tivemos o sucesso na eleição, e agora então eu ocupo esse cargo, essa posição até o ano de 2024. Então é um mandato de 3 anos que deve encerrar no ano de 2024 durante a Assembleia Geral da Interpol, que deve ocorrer ali no mês de novembro de 2024. Meu caro, qual a origem real da Interpol? É verdade que os fundamentos para a sua criação nasceram no Principado de Mônaco? Qual o significado da data de 7 de setembro de 1923? De fato, Clark, a história da Interpol começa no início do século passado e está muito ligada ao surgimento dos crimes transnacionais. Por volta ali dos anos 1900, início dos anos 1900, a criminalidade, principalmente na Europa, começou a mudar a forma de atuar, o modus operandi da criminalidade. Até então, as organizações criminosas eram organizações locais, conhecidas pela polícia local e que praticavam os atos numa zona geográfica muito determinada, ali, conhecida. Então, o modus operandi, a forma de atuar, era conhecida da polícia. Mas com o desenvolvimento das rodovias, principalmente na Europa, os meios de transporte em massa, há uma mudança no perfil do crime, então, naquela época, porque aquelas organizações passam a atuar em diversos países, em diversas regiões. Então, a organização criminosa de um país passa a praticar seus atos em outro país, e isso causa um choque às polícias locais, porque são criminosos que não são conhecidos, são métodos criminosos que não são conhecidos, e mesmo quando os criminosos são identificados, eles passam a se locomover para ficarem foragidos também. Então, é uma grande mudança na dinâmica de trabalho. Isso não foi diferente em Mônaco. Mônaco, a principal atividade, ou uma das principais atividades econômicas na época, eram os cassinos,
e as organizações criminosas de vários países passaram a praticar crimes nos cassinos ou em atividades relacionadas aos cassinos. Isso causou uma preocupação muito grande da polícia, essa preocupação virou uma preocupação governamental também, e aí o príncipe Albert de Mônaco, naquela época, organiza então o primeiro Congresso Mundial Criminal. É o primeiro congresso para discutir organizações criminosas, para discutir técnicas de investigação, de que se tem notícia. Esse evento ocorreu em 1914. E ele convidou especialistas, principalmente da Europa, convidou juristas, convidou diretores de organizações policiais, membros do Ministério Público, estudiosos do assunto. E esse grupo ficou reunido por alguns dias em Mônaco, debatendo quais seriam as atividades, as novas técnicas que eles deveriam implementar para garantir uma resposta à altura às mudanças que estavam ocorrendo na atividade daquela época. E aí, ao final desse evento, esse grupo surge com um manifesto que foi assinado por 24 países, onde eles discutiram, então, as linhas gerais para a cooperação internacional e também discutiram a criação de um organismo internacional que facilitasse o intercâmbio de informações, que facilitasse o alinhamento e discussão de técnicas de investigação. A ideia de criar esse organismo internacional é adiada por conta da Primeira Grande Guerra, que assolou a Europa, e somente em 1923, portanto, 9 anos após o Congresso Criminal, é que, de fato, a Interpol, com base naquelas linhas que foram desenvolvidas no Congresso, é então estabelecida. A organização é estabelecida inicialmente em Viena, sob a tutela da polícia austríaca. O grande líder da fundação da organização naquela época era o diretor-geral da polícia de Viena, e até por isso o quartel-general, o headquarters da Interpol, inicialmente foi estabelecido em Viena, justamente nessa data que você comentou, em setembro de 1923. Frequentemente, em casos de busca e captura de criminosos foragidos do país, observamos nos noticiários a expressão difusão vermelha ou aviso vermelho. Podes comentar o real significado e como se dá tal medida? E, por complemento, os avisos amarelos seguiriam o mesmo padrão? Claro, a Interpol disponibiliza diversos instrumentos para as polícias de seus países membros que permitem ou facilitam a atividade de cooperação internacional, principalmente para a troca de informação. Os instrumentos mais valiosos, na minha avaliação, que a organização possui hoje são seus bancos de dados. E talvez o mais conhecido deles seja justamente o que você citou agora, que são as difusões vermelhas. O nome difusão vermelha refere-se ao banco de dados que a Interpol possui para que os países apresentem as informações de pessoas que são procuradas, que possuem mandado de prisão em aberto, resultado da prática de algum ato criminoso. Esse mandado pode ser um mandado para cumprir uma pena, uma sentença que já tenha transitado e julgado, por exemplo, ou pode também ser uma pessoa que é procurada para instrução criminal. Existem algumas regras específicas para a publicação. Essa publicação é feita pela Interpol e não por seus países membros. Os países membros solicitam que a Interpol publique, mas ela faz uma análise muito criteriosa com base no regramento próprio da Interpol. A Interpol possui uma constituição, possui um regulamento próprio de gestão dos dados criminais que ela armazena, e aí precisa que essa solicitação esteja de acordo, em compliance com todo esse regramento normativo da organização. A difusão vermelha, então, tem por objetivo divulgar aos países membros a relação de pessoas que são procuradas por conta de uma ordem de prisão em aberto. Não significa que o nome numa difusão vermelha vá ser objeto de uma prisão imediata.
o instrumento tem que ser compatibilizado com o ordenamento jurídico de cada país. Então, em alguns países, essa informação é utilizada para se obter uma ordem judicial local, é o caso do Brasil, por exemplo, onde, no caso de um foragido internacional, cabe ao Supremo Tribunal Federal emitir uma ordem de prisão, ou ela pode valer como, de fato, uma ordem de prisão a ser convalidada posteriormente por um tribunal local. Essa é a realidade de alguns países, inclusive aqui da América do Sul também. Os principais bancos de dados da Interpol receberam nomenclaturas com base em um código de cores. Então, a difusão amarela, que você citou agora há pouco, refere-se a um banco de dados de pessoas desaparecidas. Então, o princípio é o mesmo, é que os países possam compartilhar entre si informações de pessoas que estão desaparecidas e que potencialmente possam estar em uma outra nação, em um outro país. E nesse banco de dados você pode compartilhar, por exemplo, informações biográficas, mas também dados biométricos, como foto, impressões digitais, tudo aquilo que estiver disponível e que a legislação local permitir. A partir do momento que essa difusão é publicada, as polícias de todo o mundo recebem informes, alertas e passam a realizar cruzamentos com seus bancos de dados domésticos. Podem fazer cruzamentos com bancos de dados de imigração, com bancos de dados de passaporte, por exemplo, na tentativa de identificar aquela pessoa que está desaparecida. Urquiza, considerando que cada vez mais ocorre uma migração no mundo do crime do modus operandi analógico para o digital, face aos avanços tecnológicos à disposição, em que medida tal migração impacta nas capacidades técnicas da Interpol na localização e prisão de criminosos fugitivos? Claro que, de fato, a mudança que a internet e a digitalização das vidas das pessoas trouxe para a atividade de segurança pública é muito relevante. Talvez o impacto que isso tenha para a área de segurança pública só possa ser comparado àquele impacto que a gente tratou agora há pouco do desenvolvimento dos meios de transporte no início dos anos 1900. Foi um momento que causou um choque significativo para as polícias e é o que a gente tem visto aí ao longo da última década e meia, 2 décadas mais ou menos, com a mudança no perfil do crime, na mudança no perfil do criminoso decorrente da utilização dos meios tecnológicos, decorrentes da utilização dos serviços que são ofertados através da internet. E isso, evidentemente, que teve um impacto significativo para as polícias e não foi diferente com a Interpol. As técnicas de investigação, principalmente de fugitivos, que eram utilizadas antes dessa mudança, talvez não sejam mais tão efetivas quanto as técnicas que são necessárias para a localização de foragidos internacionais agora. Então, isso fez com que a Interpol se reposicionasse também com a necessidade de desenvolvimento de ferramentas, de métodos de trabalho próprios para vencer esse desafio. Uma das primeiras grandes mudanças que a gente viu é relacionada à contratação de pessoas com o perfil profissional adequado, pessoas com formação na área de tecnologia, de ciência da computação, com os conhecimentos que são necessários para realizar levantamento de dados em fontes abertas, levantamento de dados utilizando as plataformas tecnológicas que estão à disposição das polícias hoje. E para o fugitivo, para a atividade de captura de fugitivo, a técnica de investigação mudou muito também, porque os rastros agora que os investigadores procuram não são muitas vezes rastros físicos, são rastros digitais, que têm um processo de coleta muito específico e que exige uma competência muito específica. Então, a Interpol tem investido muito em capacitação, não só de seu próprio quadro, mas das polícias que fazem parte da organização. Hoje são 195 países que fazem parte da Interpol e a Interpol tem provido ou procurado apresentar atividades de capacitação dos policiais de todos os seus países membros, especialmente na área de captura de fugitivo. Podes nos contextualizar acerca do organograma da Interpol e, ao mesmo tempo, nos dizer qual a sua percepção do conceito do Brasil ante aos demais
integrantes? Claro que a Interpol possui a sua sede hoje na cidade de Lyon, na França, onde as principais atividades da organização são desenvolvidas. A sede foi instituída em Lyon no final dos anos 80. E, desde então, a organização passou também a promover a abertura de alguns centros regionais. Nós temos alguns centros regionais na África. Aqui na nossa região nós temos um em Buenos Aires, que é o Centro Regional para a América do Sul. Existe um Centro Regional para a América Central, que fica em El Salvador, de forma que a organização tem hoje também uma presença global. Já tinha uma atuação global por conta de suas atribuições e hoje tem uma presença verdadeiramente global. Em seus quadros, a Interpol possui contratados, como qualquer outra organização que ela própria contrata, mas ela conta também com o apoio das diversas agências policiais de seus países membros, com o envio de policiais especializados em temas específicos para apoiar a organização no aprimoramento de suas técnicas, na coordenação de operações internacionais, no desenvolvimento de novos métodos de trabalho. E a qualidade do trabalho que é desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil, a qualidade técnica dos policiais federais, despertou a atenção da Interpol já há alguns anos também. E a Interpol hoje promove, cada vez mais a ida de policiais federais brasileiros para apoiar nesse processo, porque reconhece toda a qualidade das atividades que são desenvolvidas pelos nossos policiais. A Polícia Federal apoia nesse esforço, que é um esforço de mão dupla, porque a partir desses postos a polícia tem acesso também aos estudos, tem acesso às principais atividades e pode também aprimorar os seus trabalhos com base naquilo que há de mais moderno nas atividades de persecução penal. Meu caro, eu vivenciei em 2019, enquanto diretor de inteligência penitenciária do DEPEN, uma experiência muito exitosa do Centro de Cooperação Policial Internacional, sediado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, quando agregamos àquele centro as informações oriundas dos sistemas prisionais, inclusive fixando ali um policial penal federal. Tal iniciativa, pelo sucesso, demonstrou a importância dos dados dos sistemas prisionais e a necessidade do fortalecimento de tal integração, que entendo deva ser universal. Há ações para que essa grandiosa boa prática se expanda mundo afora? Claro que, de fato, essa atividade de cooperação internacional entre as polícias é algo cada vez mais relevante para o sucesso das investigações criminais e também na atividade de prevenção na área de segurança pública, quer seja para troca de experiências, quer seja para troca de informações, quer seja para um maior entrosamento entre as diversas equipes policiais e as diversas agências policiais. Você citou um modelo muito exitoso, que é o modelo do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. E na Interpol também temos na organização um centro, uma iniciativa própria para a atividade de cooperação internacional aproximada, ou seja, com a presença dos policiais dos diversos países trabalhando em conjunto, no mesmo ambiente, num centro de comando e controle. No caso da Interpol, essa iniciativa está baseada no Complexo Global de Inovação Tecnológica, que fica localizado em Singapura, e tem como tema principal de atividade a área de combate aos crimes cibernéticos. Um grande diferencial dessa estrutura da Interpol é que a estrutura reúne não apenas representantes das polícias, mas também representantes de empresas privadas, principalmente aquelas da área de tecnologia da informação, e também de representantes de universidades, da academia de diversos países que possuem convênio com a Interpol, numa ideia de propiciar, de fomentar, de potencializar a relação entre esses diversos entes, com o foco principal na atividade de repressão criminal ou prevenção criminal. Dali surgem informações sobre modus operandi que ainda não são muitas vezes conhecidos pelas polícias,
informações sobre tendências criminais, sobre estatísticas e o desenvolvimento de novas técnicas também que podem ser aplicadas no combate, sobretudo nesse centro no combate aos crimes cibernéticos. É motivo de preocupação internacional a expansão de organizações criminosas nascidas no Brasil? E como a Interpol auxilia e pode auxiliar a aplicação da lei e o combate ao crime se tornarem mais eficientes e eficazes? Claro que, de fato, o desenvolvimento, a atuação de organizações criminosas é um tema muito relevante para a Interpol, como não poderia deixar de ser, e a organização tem, inclusive, uma unidade específica na sua sede lá em Lyon, e atua na coordenação dos esforços para a repressão às organizações criminosas em todo o mundo. A partir dessa unidade são realizados estudos, por exemplo, da atuação de cada um desses organismos, são realizados levantamentos de informações que podem ser úteis em atividades de investigação, em atividades operacionais. Naqueles países em que não há material, que não há conhecimento suficiente para o combate a esse tipo de organização, a Interpol também provê pessoal técnico capacitado e os equipamentos que são necessários para investigações específicas e também na coordenação de operações, principalmente quando esses organismos atuam, essas organizações atuam em mais de um país. E aí é necessária uma coordenação dos trabalhos de investigação e dos trabalhos operacionais, e a Interpol atua muito forte nessa área também. Como ocorre a designação das autoridades que administram a Interpol? Além da importância, que resultados ou impactos práticos decorreram a partir do momento que passastes a ocupar o cargo de vice-presidente das Américas? Claro que a Interpol possui um regramento próprio, que está descrito em uma Constituição, que foi idealizada por seus países fundadores, dos quais o Brasil faz parte. E nesse texto estão estabelecidas as principais estruturas e o modelo de funcionamento da organização, principalmente na área de governança. A principal autoridade da organização é o conjunto dos países, representado pela sua Assembleia Geral. Hoje são 195 países membros e uma vez por ano eles se reúnem para decidir os principais temas, as estratégias de futuro, as atualizações dos normativos internos, estabelecimento de suas prioridades, etc. O órgão máximo da organização é a Assembleia Geral. No entanto, o principal órgão de governança, de fato, da organização é o Comitê Executivo, porque a Assembleia reúne-se somente uma vez, nem todos os temas podem ser tratados nesse espaço, ali naquela janela da reunião, e muitas questões da governança da organização são delegadas, então, ao Comitê Executivo, do qual o Brasil faz parte hoje, ocupando a vice-presidência para as Américas. Então, esse comitê possui um presidente e possui 3 vice-presidências representando as regiões do globo. O presidente é de uma das regiões e os 3 vice-presidentes obrigatoriamente serão de regiões distintas. Hoje existe uma vice-presidência para as Américas, que é ocupada pelo Brasil, uma vice-presidência para a África e uma vice-presidência para a Europa. Além disso, existem também 9 delegados eleitos, também divididos por regiões, para garantir uma diversidade geográfica na composição do comitê e finalizam, então, essa formação. E aí o comitê reúne-se de forma periódica, reúne-se presencialmente ou virtualmente para decidir as questões relacionadas à governança da instituição. E cabe a esse comitê também apontar, indicar à Assembleia Geral um secretário-geral, que é quem vai, de fato, exercer a atividade de executar a atividade operacional, quer dizer, fazer a gestão do dia a dia da organização. Esse secretário-geral geralmente é indicado para um mandato de 5 anos, que pode ser prorrogado por mais 5, e cabe a ele, sob a supervisão do Comitê Executivo, a gestão do dia a dia da organização. O Brasil ocupa, desde o ano passado, como você ressaltou, ocupa pela primeira vez a posição de vice-presidente
da organização, é um reconhecimento dos países membros da competência da Polícia Federal, da competência das nossas instituições, e nesse papel nós temos buscado trazer a priorização das atividades relacionadas à nossa região. Cada canto do globo tem problemas diferentes, cada um tem prioridades diferentes no que se refere ao combate ao crime, e o que não é diferente aqui na nossa região. A ideia é que a gente possa, nesse contexto, estimular a Interpol a utilizar os seus recursos, a utilizar a sua estrutura para priorizar também as atividades que são necessárias às polícias de toda a nossa região no combate ao crime organizado. Meu amigo, agradecendo pela disponibilidade em atender a nosso convite, o parabenizo mais uma vez pelo cargo, honrando a bandeira de nosso país e da Polícia Brasileira. Grande abraço e sucessos mais na tua missão e de todos os brasileiros que atuam na Interpol, em especial ao meu amigo Marcelo Stelmach, em Lyon, na França. Deixo esse espaço, Urquiza, para que tu faças as tuas últimas manifestações. Grande abraço. Meu amigo Clark, eu só tenho a agradecer a você por abrir as portas do seu podcast para a gente falar sobre esse tema. É um tema, para mim, particularmente, é um tema muito interessante, relevante. Acredito que hoje não se pode falar em investigação criminal, não se pode falar em atividade de segurança pública sem tocar no componente de cooperação internacional. A criminalidade mudou, a forma de combater o crime mudou, é necessária a constante cooperação entre os países, e a Interpol é a ferramenta mais robusta para a atividade de cooperação policial internacional, é a maior plataforma para isso, a mais utilizada. E eu, mais uma vez, só quero agradecê-lo pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa história e dessa experiência com você. Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio de Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Queres comentar sobre este ou os demais episódios? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Além de visualizar a todos os episódios, poderás, inclusive por áudio, tecer sugestões, críticas e também sinalizar a intenção de apoiar ou patrocinar nossas publicações, preenchendo e enviando o formulário de contato. Será um prazer receber tua colaboração. Pela tua audiência, muito obrigado e até a próxima.